Liga ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou recomeçando a live, né? Meu amigo Selmo informou que estava um pouco baixo. Eu vou recomeçar novamente a nossa live. E hoje, lembrando novamente que eu estou fazendo essa live para dar um suporte ao curso de microexpressões faciais, onde esse curso está cadastrado no site www.jus21.com.br. Se você é interessado, se você é estudioso na área de microexpressões faciais, você pode fazer o nosso treinamento acessando nessa plataforma. Muitas vezes as pessoas perguntam: eu não sou da área de advocacia, eu não sou advogado. Mesmo assim, eu poderia fazer o curso de microexpressões faciais? Sim, você pode fazer o curso de microexpressões faciais se você é interessado no assunto, mesmo que você não seja advogado. Basta que você acesse em www.jus21.com.br. Ok? Muito bem. E hoje eu vou falar sobre gatilhos emocionais. O que é um gatilho emocional? Ok? Vou dar um tempinho aí para ver se o pessoal entra. O pessoal pediu aí para dar uma pausazinha. Muito bem. Primeiramente eu vou dar uma definição de Pavlov e também de Watson, que é a questão do condicionamento clínico e condicionamento operante. Pavlov, ele fez um experimento do Pavlov, que ele queria extrair saliva do cachorro através da apresentação de ração. Todas as vezes que Pavlov apresentava a ração para o cachorro com fome começava a salivar. E aí ele extraía aquela saliva do cão. O que foi que aconteceu? Pavlov, ao levar a comida para o cachorro, ele percebeu que, mesmo que ele não apresentasse a comida, só o fato de ele estar se aproximando da gaiola, o cão já associava aquilo com o alimento. Então foi um comportamento que foi adicionado à questão situacional que fez com que o cão salivasse, mesmo que ele não tivesse a apresentação da alimentação. E Pavlov começou a estudar o que era isso. Então veio a questão do condicionamento clássico ou o condicionamento clínico. E o que é o condicionamento clínico? É a observação da inserção de um motivo para ativar um comportamento. E esse comportamento é chamado de comportamento condicionante. Há uma condição que leva a se fazer aquilo. O Watson, ele também fez estudos sobre a questão do condicionamento. E o que é que o condicionamento tem a ver com a questão do gatilho emocional? E aí vamos fazer, antes do gatilho emocional, a questão de saber a diferença de gatilho emocional e surto psicótico. Lembrando que você pode buscar as teorias de Pavlov ou as teorias de Watson, né, através de pesquisas de artigos científicos. E o que é um gatilho emocional? O que é um surto psicótico? O surto psicótico, ele acontece quando você somatiza determinada situação. Essa somatização ele vai se acumulando, vai chegar um momento em que você, de tanto acumular aquela situação, você vai perder a noção da realidade. O seu cérebro, ele não consegue enxergar o cenário como ele se apresenta. Ele cria um outro cenário completamente dissonante ao cenário real. Quando ele cria este cenário, que é um cenário de ilusão, é um cenário irreal, então todas as ações cerebrais são direcionadas para esse cenário. Você está tendo um surto psicótico. Quando você está em surto psicótico, para fazer a resiliência é algo muito complicado, muito difícil e muito demorado.
A pessoa tem que ter muita habilidade em fazer essas tratativas com a pessoa que gerou o surto psicótico ou com a pessoa que está em surto psicótico, bem como não querer acelerar o processo. Você tem que ver o tempo da pessoa para que ela possa retornar à sua condição anterior. Determinados fatores relacionados a este ambiente têm que ser quebrados para que a pessoa não continue dentro do surto psicótico, para que ela possa desmontar este cenário, e aí desmontando esse cenário, você vai conseguir trazer a pessoa para a resiliência. Claro que tem que ser uma pessoa habilitada para fazer isso, e tem que ter uma pessoa que tem que ter habilidade, podendo inserir outras pessoas dentro do cenário para que se possa fazer a resiliência. Uma pessoa que você tenha proximidade, uma pessoa que seja um amigo, uma pessoa que seja um parente, uma esposa, um filho, desde que o negociador ou a pessoa que esteja negociando sinta segurança em fazer isso. Uma outra coisa que atrapalha muito quando se está em surto psicótico é vários comandamentos, não é? Você tem uma pessoa negociando, não. Você tem várias pessoas negociando, várias pessoas tratando com aquela pessoa que entrou em surto psicótico. Então ele poderá entender que qualquer uma daquelas pessoas podem lhe atacar. Por isso a importância de se ter um negociador, uma pessoa que gerencie toda essa crise, tá? Se inserir uma outra pessoa, essa pessoa pode entrar num curto-circuito mais avançado e achar que todas aquelas pessoas que ali estão são seus inimigos. E por serem inimigos, pode acabar gerando uma situação mais grave, pode agravar ainda mais essa situação. Isso no surto psicótico. E o que é um gatilho emocional? O gatilho emocional, ele está relacionado a uma lembrança, a algo que lhe deixa tanto desconfortável, como também pode ser ativado para algo que lhe traga um benefício. Por exemplo, você já sabe, eu sou sargento da Polícia Militar, eu trabalho na Polícia Militar de Pernambuco, não é? E muitas vezes nós vamos trabalhar com a questão da abordagem policial. E aí, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, seja a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, seja os órgãos de segurança privado. Quando existe uma situação de perigo, o nosso cérebro entra numa rotina automática, se abrigar, buscar segurança, buscar fazer abordagem a pessoas, a veículos, e para isso você acaba ativando determinados gatilhos que vão fazer com que você tenha um procedimento contínuo. Esses gatilhos, eles são reforçados pelo condicionamento do treinamento em abordagem. Isso é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. O motorista, por exemplo, você que dirige, eu acredito que quando você começou a dirigir, você olhava para poder passar a marcha, você olhava para poder você passar a marcha. E aí acontece que você já sabendo que a marcha está ali, você não precisa mais olhar para a marcha. Você condicionou o seu cérebro a passar a marcha sem olhar. Acontece que a ré, dependendo da montadora, ele muda. Você tem ré para cima, você tem ré para baixo. E aí, se você, por um acaso, um dia, você pegar um carro que você não conheça e você colocar a ré errada, você vai se condicionar a olhar para o câmbio de marcha para saber qual é a ré do carro que você está dirigindo. Isso é uma ação condicionante. Essa ação condicionante é um gatilho emocional. E é um gatilho emocional positivo porque vai lhe prevenir de um prejuízo. Assim como determinadas questões associativas podem ser ativadas quando você está através do gatilho emocional. E muitas vezes a coisa não é com você. Muitas vezes a coisa acontece próximo a você ou a outra pessoa. E por que ele é chamado de gatilho? Porque é associado ao processo de disparo de uma arma de fogo. Imagine que você está com a arma de fogo na mão e você vai pressionando o gatilho, pressionando. Quando o gatilho é disparado, o que acontece? O sistema de disparo cria uma rotina que não pode mais voltar atrás.
Enquanto você está puxando o gatilho, você pode aliviar esse gatilho. Você puxou o gatilho, você pode aliviar esse gatilho. Mas se o gatilho for puxado até o final, você vai acionar o sistema de disparo. Quando você aciona o sistema de disparo, a coisa acontece de forma automática, contínua, e você não pode mais voltar atrás. A arma vai disparar a pólvora, a espoleta vai acionar a pólvora vai explodir, fazendo com que o projétil seja disparado na arma, e esse disparo ele vai sair lá do outro lado. E por que a gente fala da questão do gatilho? Porque o gatilho ele é progressivo. E esse gatilho sendo progressivo, dependendo da mão de quem vai disparar, ele pode puxar rapidamente, ou seja, você fez uma questão associativa imediata a uma questão que lhe constrangeu, ou então você pode puxar lentamente. Você vai ver uma situação que você sabe que aquilo vai lhe causar um desconforto, e é uma ação progressiva. E qual é a diferença da puxada do gatilho em relação ao surto psicótico? Quando você está em surto psicótico, essa somatização ela vem acontecendo, só que ela é acumulativa. A coisa já aconteceu, você recebeu aquilo ali e você acumulou. Você recebeu, você acumulou aquilo ali e você vai guardando até o momento que você explode. No caso do gatilho emocional, não. No caso do gatilho emocional, ele pode ser progressivo. Por quê? Porque quando você vê uma situação, quando você vê um cenário que poderá lhe causar um desconforto, você pode chegar assim e dizer, ó, eu vou sair, que eu não estou me sentindo bem. Então, ó, isso é um assunto que não me deixa confortável, eu prefiro sair. Então, você tem condições de identificar que essa situação vai lhe causar um desconforto, e lhe causando um desconforto, você pode sair do cenário. Isso quando a puxada do gatilho é lenta. Se a puxada do gatilho é rápida, a ação acontece da mesma forma no cérebro, só que você não tem condições mais de sair do local. E aí eu vou lhe dar um exemplo de gatilho emocional. Quando alguém, por exemplo, se sentiu constrangido por um tratamento em relação a uma pessoa, e junto a este cenário tem algo que lhe reforça esse constrangimento, quando ela passar pela situação do cenário que não houver o constrangimento, mesmo assim ele vai se sentir constrangido. E aí eu vou dar um exemplo. Eu fui para uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego teve uma entrevista coletiva, teve uma dinâmica de grupo. E nessa dinâmica de grupo foi feita uma pergunta e eu dei uma resposta voltado para o meu senso comum. E essa resposta não agradou o entrevistador. E ele, na frente de todo mundo, me causa um constrangimento. Ele estava vestido com um paletó azul e uma gravata vermelha. Saindo do cenário, eu vou participar de um culto evangélico. Cheguei na minha igreja, vou participar de um culto evangélico, vou participar de um encontro de casais, ou vou participar de um encontro dentro da minha igreja, e lá vem o pastor, ou o presbítero, ou o diácono da minha congregação, e ele vem falar conosco sobre como é que foi a nossa experiência durante a semana. E ele está exatamente com um paletó azul e uma gravata vermelha que me reporta aquela entrevista que eu passei. Então, automaticamente eu vou associar, eu vou fazer uma questão associativa do constrangimento que eu passei. E isso vai me ativar um gatilho emocional. Esse gatilho emocional já vai me deixar constrangido antes de haver o constrangimento propriamente dito. Então, essa é a principal diferença entre o gatilho emocional e o surto psicótico. Como evitar os gatilhos emocionais? Dificilmente você evita gatilho emocional. Dificilmente. Agora, uma vez que esse gatilho emocional seja ativado e você reconhecer esse gatilho emocional, ou você reconhecer em alguém que ele ativou um gatilho emocional, você pode dizer, olha, procura um profissional para você ir desengatilhando, né, e desarmando essa questão situacional para você fazer a resiliência. No caso do surto psicótico, a somatização é muito difícil você perceber.
Mas você vai notar que as pessoas que são mais espontâneas, elas vão ficar mais voltadas para si, vão ficar mais intrínsecas. Ela vai começar a não participar de ações em grupo, ela vai se distanciar, porque esse distanciamento ele é muito associado à questão de você ter a liberdade de criar o seu cenário, que é um cenário dissonante. Para você criar esse cenário dissonante, você se afasta das pessoas que impedem você de ver aquele cenário como um cenário real. Recentemente, nós tivemos na Bahia a situação de um policial militar que entrou em surto psicótico, ou seja, ele chegou num estágio que ele montou um cenário que era um cenário completamente dissonante. E isso aconteceu justamente porque ele foi alocado no serviço, esse serviço começou a lhe trazer constrangimento pelo serviço e pelo resultado que ele estava trazendo na prestação daquele serviço. O que é que aconteceu? Ele começou a somatizar de que aquele não era o serviço ideal para ele estar. Muito provavelmente, aí eu estou conjecturando, as pessoas não perceberam que ele estava numa questão evolutiva, que aquela coisa estava evoluindo. E por estar evoluindo, acabou que as pessoas não perceberam aquilo. Aí eu vou voltar um pouquinho para a temática das pessoas que têm as pessoas que têm problema de relacionamento. Um deles é... Oh, meu Deus, esqueci agora, né? Tava com um negócio na cabeça, esqueci. Quando a pessoa tem um problema neurológico social, esqueci agora o nome, se alguém puder me ajudar aí, me ajuda, porque agora fugiu a minha cabeça. Me ajuda aí, Vitor. Quando a pessoa tem ansiedade, crise de ansiedade, me lembrei. Obrigado, Vitor. Vitor me ajudou ali, meu filho. Então, veja, ansiedade. Às vezes as pessoas têm ansiedade ao ponto de ter crise de ansiedade. E pelo fato de como as pessoas sabem que ela tem crise de ansiedade, acabam acolhendo essa pessoa. Olha, muito cuidado, que ela tem problema de crise de ansiedade, muito cuidado, porque ela pode ter um surto, muito cuidado, porque a ansiedade é um problema que pode trazer um constrangimento de qualquer coisa. Então, às vezes, esse excesso de cuidado pode fazer com que a pessoa que esteja com ansiedade crie uma zona de conforto e não queira sair dela. Isso pode acontecer, tá? Então, como fazer com que essa pessoa saia dessa zona de conforto com crise de ansiedade? Tratamento. Tem que ser encaminhado para um profissional. Então, não adianta você, pelo fato de ter uma pessoa na sua equipe com problema de ansiedade, achar que o simples fato de manter ela protegida dentro do seu setor de trabalho vai fazer com que ela melhore da sua ansiedade. Ela tem que assumir postura, ela tem que assumir desafios. E muitas vezes, o fato de não ter um atendimento profissional para isso, né? Achar que a questão do ciclo de amizade vai resolver, achar que levar essa pessoa voluntariamente ou involuntariamente para determinados ciclos de outras pessoas vai fazer com que ela melhore simplesmente. Não, é encaminhar ela para um profissional, e o profissional, psicólogo, psiquiatra ou neurologista, vai fazer com que essa pessoa progressivamente tenha, através da aplicação medicamentosa ou através da questão da terapia ocupacional, momentos de resiliência até que ele chegue ao ponto de não ter mais essas crises de ansiedade. Então, muito cuidado com essa questão de achar que você, assim como eu, que não sou profissional da área de psicologia nem da área de neuro, achar que a gente pode inserir essa pessoa dentro de um contexto de busca. E aí os gatilhos emocionais vão estar mais associados
aquelas questões da proteção. Não é? Olha, eu não vou fazer isso mais porque fulano vai me proteger ou Beltrano vai estar aqui. E se essa pessoa não estiver ali, ela vai associar de que não pode fazer porque a pessoa que lhe dá o suporte, a pessoa bengala, não está do seu lado. Então, se a pessoa bengala não estiver do seu lado, automaticamente você vai ativar um gatilho emocional. Eu não posso fazer isso porque aquela pessoa não está do meu lado. Ou eu só posso fazer aquilo quando aquela pessoa está do meu lado. Então, esses gatilhos emocionais, eles são ativados também por conta da questão associativa a coisas positivas. Só que essa coisa positiva também é uma coisa negativa. Então, muito cuidado quando você for tratar a questão dos gatilhos emocionais. Determinadas posturas associativas à questão da visão de pai e de mãe, né? Você pode ter, ou você pode conhecer, ou pode estar muito próximo de você, pessoas que têm visão daquela pessoa que é superior a ela. E quando eu falo superior, eu não falo somente do superior hierárquico, eu falo daquelas pessoas que são superior por uma questão associativa, superior pai, mãe, tio, tia, patrão, patroa, gerente, gestor, que toda vez que aquela pessoa está presente, eu me sinto constrangido, porque eu estou associando a imagem daquela pessoa a algo que me trouxe um constrangimento relativo a meu pai, relativo a minha mãe, relativo a meu padrasto ou madrasta. Então, essas questões associativas podem sim ativar gatilhos emocionais. Se você trabalha com uma equipe e você percebe que determinada situação que para você é muito confortável causa desconforto em alguém, você pode estar ativando naquela pessoa um gatilho associativo que você não conhece. Pare, converse, procure um profissional ou peça para que aquela pessoa o encaminhe, se você for um chefe ou um diretor, não é? Você é militar, você tem a posição hierárquica para aquilo, convide aquela pessoa a procurar um profissional. Só um profissional vai fazer com que aquela pessoa tenha uma questão de resiliência. E isso é muito importante, tá? Eu não sou uma pessoa habilitada para trazer ninguém para o mundo do mundo ilusório para o mundo real. As pessoas para isso são os profissionais da área de neurociência. E aí eu digo, o psicólogo, o neuro, o psiquiatra, são essas as pessoas. Muitas vezes nós buscamos a questão que a gente chama de âncora. E o que é uma âncora? Aquela pessoa que eu possa ter um suporte, e este suporte, para mim, é o suficiente para eu manter a minha resiliência. O problema é que, se aquela pessoa não estiver disponível para você, na hora que você estiver numa situação desconfortável, você vai entrar numa questão do gatilho emocional e você vai culpar aquela pessoa. Quando você culpa aquela pessoa, que aquela pessoa âncora, você deixou de ter aquela âncora com você. Então você vai buscar numa outra pessoa determinados padrões que associem você àquela outra pessoa. Então essa questão associativa também é muito ruim, apesar de também ser gatilhos emocionais ativados. Você está trabalhando numa equipe e muitas vezes trabalhando nessa equipe você percebe que tem uma pessoa que está destoando da questão da equipe. Ou ele é agressivo demais, ou ele é reticente demais. Por que ele diverge um pouco da equipe? Procura conversar com a sua equipe antes de iniciar um trabalho. Procura reunir a tua equipe para falar sobre a equipe. Certa vez, no carnaval, eu entrei de serviço e eu estava comandando uma patrulha. Então nós éramos 2 sargentos, eu era o mais antigo, então eu comandava essa patrulha. Nós tínhamos 2 sargentos, um cabo e 4 soldados. Então antes de sair, eu me apresentei, eu disse quem eu era, como era que eu gostaria que o trabalho fosse feito e pedi para que cada um deles se apresentasse. E nessa apresentação, eu fui perguntando, você tem algum problema que eu precise saber? Você tem alguma coisa que você não goste? Ou que você passou por uma situação que você prefere, ou você prefere falar em particular? Eu preciso saber de vocês com quem eu estou trabalhando. E no final do serviço, foi tudo muito bem com a minha equipe. A minha equipe trabalhou
muito bem, as abordagens foram feitas de forma profissional, padrão, e no final a gente se reuniu para fazer um debriefing, né? O briefing a gente faz antes da saída da equipe, e o debriefing a gente faz no final. E no debriefing o pessoal disse: poxa, sargento, a gente trabalha tanto tempo na polícia e o senhor foi a única pessoa que reuniu a equipe para perguntar quem somos nós. Geralmente, quando o pessoal entra de serviço, ele simplesmente reúne a equipe e vão para a rua, porque tem um homem que está acochando, porque tem um superior que está mandando e a gente tem que ir logo. E o senhor não, o senhor reuniu a gente, conversou com a gente conheceu um pouco do seu estilo de trabalho, o senhor definiu as regras de como a gente ia trabalhar, e muitas pessoas não fazem isso. Então, quando você faz isso, você traz a equipe para perto de você. Quando você traz a equipe para perto de você, qualquer coisa que desvirtue daquilo que você deu no briefing, alguma coisa de errado tem. Então, no final do serviço, você isola aquela pessoa que desvirtuou do restante do pessoal, e aí você procura conversar com ela. Algum problema. O grande problema também é o seguinte, né? É a velocidade. Nós estamos num mundo onde as respostas elas são tão automáticas e a velocidade que a gente tem de trabalhar é tão grande que muitas vezes eu percebo que o pessoal entra de serviço preocupado com a hora de entrar de serviço e sai de serviço, não é, pensando em desmontar o seu armamento, né, desarmar, tirar sua roupa e ir embora o mais rápido possível porque o serviço acabou. E muitas vezes você pergunta: tu tirou o serviço com quem? O cara não sabe. Como é que fulano foi no teu serviço? Você não sabe nem responder como é que foi, porque a velocidade dele era justamente para entrar de serviço, tirar o serviço e ir embora para casa. E o comandamento, a questão do comandamento é a questão também de observar o seu subordinado, saber como esse subordinado está respondendo à sua questão de produtividade. Tá? Tem que estar tudo relacionado à questão de produtividade. Conversar, saber, observar. Muitas vezes, quando eu entro de serviço, eu estou muito mais preocupado com a minha equipe do que com o serviço propriamente dito. Porque o cara vem com um problema de casa, o cara tem um filho que está doente, o cara tem uma esposa que ele deixou doente em casa para cuidar de uma criança, a pessoa já está doente, vai cuidar de uma criança. Então, é observando essa questão que aí você vai se preocupar com a pessoa que está de serviço com você. Isso porque qualquer questão associativa no serviço poderá, não é que é uma obrigação, mas poderá fazer com que ele ative mais facilmente um gatilho emocional. Essa preocupação dele com a pessoa que está em casa vai deixá-lo mais vulnerável à questão situacional de pensar outras coisas, de acessar o seu banco de memória em outras questões de situação, né? Imagine que lá na frente você vai pegar uma ocorrência de uma mulher que agrediu uma criança. O cara deixou a filha em casa, doente. Deixou a mulher doente, cuidando de uma filha doente. Aí você pega uma ocorrência lá na frente que tem uma mulher que está agredindo uma criança. Se ele fizer uma questão associativa, ele vai ativar um gatilho emocional de culpar aquela mulher pela questão da criança, porque ele está passando por essa situação lá. E aí você começa a fazer os comparativos dissonantes. Lembre-se que nós já fizemos um vídeo sobre comportamento dissonante. E aí eu trago o comportamento dissonante para falar aqui agora, né? O que é esse comportamento dissonante? Pô, se minha mulher tá doente e tá cuidando do meu filho na casa, por que essa mulher que não tem nada não cuida do filho dela? Olha o problema de você não saber qual é a situação que você está encontrando. Aquela pessoa que está gerando ocorrência pode estar em gatilho emocional ativado, ou pode estar em surto psicótico, ou pode estar numa questão associativa diferenciada, de vulnerabilidade mental, e você simplesmente associar uma culpabilidade pela questão do seu gatilho emocional, está associando aquilo a uma situação que você está vivenciando fora do seu serviço. Então, trabalhar com gente, trabalhar com pessoas é muito complicado por conta disso. Muitas vezes a gente só olha ou só observa a questão do processo. Mas lembre-se de uma coisa: nenhum processo funciona sem pessoas. As pessoas fazem parte do processo. Você tem aí empresas que são multibilionárias e faliram. Por quê? Investiu em maquinário,
investiu em ações, mas não investiu no ser humano, não investiu nas pessoas que iam trabalhar o processo. Em compensação, você tem pequenas empresas que os funcionários resolveram se unir para que ela não fechasse, e ela não tem um capital muito grande, ela não tem um investimento muito grande, mas ela continua se mantendo no mercado, porque ele envolveu as pessoas, a empresa conseguiu envolver as pessoas dentro do processo, compreendendo o papel de cada um como funcionário, mas também entendendo o seu papel como ser social, como ser humano, como ser coletivo, como ser que atua dentro da coletividade. Ok? Então, hoje a nossa live foi bem curtinha, né? Eu queria conversar com vocês somente sobre a questão do gatilho emocional. Nós tivemos uma situação, infelizmente, com o nosso policial militar lá da Bahia, que, diferentemente do gatilho emocional, ele entrou no surto psicótico. Não tem como você verificar ou você fazer uma análise de uma pessoa que vai entrar no surto psicótico se você não tiver um bom poder de observação. Observe as pessoas que trabalham com você, observe as pessoas que estão ao seu redor. Vejam se há alguma mudança de comportamento, se há uma constante apresentação de raiva, ou se há uma constante apresentação de medo, ou se há uma grande apresentação de vergonha, mesmo que não exista nenhuma ação que delibere a exibição dessa emoção, tá? A pessoa não tem motivo nenhum para estar com raiva, mas ela está com raiva. A pessoa não tem motivo nenhum para estar com medo, ela está segura, está dentro de uma sala, está no seu computador, mesmo assim ela demonstra medo, ela demonstra afastamento, ela demonstra isolamento. E foi uma pessoa que há uma mudança de comportamento. Assim como o contrário é verdadeiro. Aquelas pessoas que são extremamente tímidas, de repente elas começam a ficar frouxas, né? Muito soltas. Pô, fulano era tão tímido, ó. Olha, ele está feliz, talvez não seja felicidade. Então, você como chefe de equipe, observe sua equipe, observe as pessoas que trabalham com você. Tá bom? Bom, eu vou finalizando por aqui a minha live de hoje, né? Foi uma live bem curtinha, o assunto é bem tenso, mas é muito curto. E eu queria deixar para vocês aí um tempo para alguém fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se eu souber, eu posso responder. Se eu não souber, eu vou ficar devendo. Aí eu vou fazer um history para poder responder. Mas que eu estou aqui à disposição de vocês. Lembrando que, né, se você quiser manter contato, meu telefone é 81, código diário 81, o telefone é 996479871. Você pode aí anotar, manter um contato, fala aí o que é que você achou da nossa live. Se você gostou dessa live, pressiona na seta aí, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas. E digo para vocês, até a próxima, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e até lá.